Olá, é com grande prazer que vamos iniciar mais um vídeo. Se você é novo por aqui, eu sou Margarete Suleiman, eu sou artesã e desde quando eu iniciei este canal, em 2019, eu venho me especializando em tricô para bebês. São mais de 200 vídeos com essa técnica e cada vídeo que eu apresento para vocês é um grande aprendizado para mim também. Eu sempre faço tudo com muito carinho, muito zelo e bastante trabalho. Se você gostar do meu conteúdo, eu já te convido a se inscrever, ficar à vontade para curtir, compartilhar, comentar. Toda vez que você for deixar um comentário, deixe também a cidade de onde você é ou do país que você é. Assim é bem legal para a gente ter uma interação e saber quantos lugares a gente pode alcançar, né? Eu já tenho aqui várias apostilas também. Muitas pessoas me pediam as receitas escritas, então eu criei apostilas digitais que vocês adquirem pela internet, recebem por e-mail e depois vocês podem salvar, podem encadernar e ali toda vez que você tiver uma dúvida você consulta e também tem o apoio do vídeo, né? Então eu fiz uma seleção já até aqui de várias receitas que são as mais visualizadas aqui no canal e já temos várias delas. Vou mostrar uma delas aqui para vocês, olha só. Essa foi a primeira apostila que nós temos, é a mais vendida. Esse casaquinho aqui tem mais de 1 milhão de visualizações. E aí vocês podem fazer como eu fiz aqui, encadernar, né? Olha, sempre eu trago alguma coisa interessante, falo um pouquinho sobre mim. Deixa eu achar aqui o link. Aqui, olha, quando vocês tiverem dúvida pela internet, vocês clicam nesse link que aí vai direto para o vídeo. E também eu tenho o curso completo para quem é iniciante, quer aprender desde o início. Eu tenho esse curso completo que fala detalhadamente tudo sobre o tricô. E além do mais, vocês vão aprender 4 peças completas, tá? Então, é um curso completo aqui para quem é iniciante e essa aqui é a apostila do curso também. Além do curso em vídeo, vem a apostila, tá bom? E aí, então, vamos para o vídeo de hoje. É mais uma peça super linda, eu espero que vocês gostem. E como eu falei também, se vocês se inscreverem e quiserem receber as notificações, não deixem de tocar no sininho. Então, se você tocar no sininho, o YouTube vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo por aqui, tá certo? Você também pode se tornar assinante do canal. Sendo assinante, você está apoiando o meu trabalho, apoia os meus estudos, o meu tempo, a minha dedicação. Então, é uma forma de retribuição e você também ganha benefícios, como receber todos os vídeos antecipadamente, ou seja, todos os vídeos que eu vou lançar aqui no canal, você recebe antes. Só aí depois de algum tempo é que eu torno público esses vídeos. E dependendo do pacote que você adquirir, você também tem o benefício de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Junte-se a nós e eu vou ficar muito feliz. Um grande beijo e vamos lá! Olha só que amor de casaquinho que nós vamos fazer nessa aula. Eu amei esse ponto, estou apaixonada. Essa cor também ficou muito linda. Lembrando que ele é unissex. Olha só que gracinha que é esse ponto. A pala também ficou bem delicada. E a altura total desse casaquinho ficou com 25 centímetros, então ele vai servir aí de 0 até 3 meses, mais ou menos. A largura também ficou com 23 e as manguinhas, aqui a parte de baixo, 16 centímetros, tá? Tanto o corpo quanto a manga. Eu fiquei apaixonada por esse ponto. Na próxima aula nós vamos fazer o gorrinho, olha só que amor que ficou. E lembrando também que eu fiz o vestidinho, olha só que coisa mais rica que ficou o vestido. Eu fiz com a linha Charme, que é uma linha 100% algodão. Olha que amor que ficou esse vestidinho com o mesmo ponto, tá? Então, vamos lá para nossa aula.
Para essa peça, eu vou utilizar um novelo do fio mais bebê da Círculo. Esse novelo tem 100 gramas. O tex dele é 200, vem 500 metros. É 100% acrílico. As agulhas recomendadas vão de 3 a 4,5. Eu vou utilizar aqui para essa peça a número 3. Eu fiz um teste, sempre gosto de usar para esse fio agulha número 3 ou 3,5. Para mim, com as duas agulhas, o meu ponto fica bonito. Então, eu aconselho que vocês sempre façam um teste com o modelo do ponto, o fio que você vai utilizar, para ver com qual agulha você vai gostar mais do seu ponto, tá? No meu caso, eu vou utilizar a 3,5 e aí eu vou te dar as medidas mais ou menos para vocês terem ideia de como que vai ficar. Essa cor é a 3227 e o nome dela é Rosa Antigo. Nós vamos precisar de um par de agulhas, de 3 a 5 botõezinhos, vai depender se você quer colocar do começo até o fim, ou se quiser colocar só ali na parte da pala. Tesoura, agulha de costura, fita métrica e 2 alfinetes auxiliares para a gente deixar as mangas em espera. Se você não tiver, não tem problema, pode ser um fiozinho de lã, pode ser uma outra agulha, porque nesse caso nós vamos começar de baixo para cima. Então, as duas manguinhas vão ficar em espera juntas, depois nós vamos fazer o corpo, tá? Então, não tem necessidade de ser esse aqui, tá bom? Pode ser uma agulha maior, uma agulha menor, o que você tiver aí para improvisar. Então, é só isso. Eu já fiz aqui uma das manguinhas, nós vamos fazer as duas manguinhas, deixar em espera e depois nós vamos fazer o corpo. Eu coloquei aqui 36 pontos, dei um nozinho e esse fio que sobrou eu não cortei porque eu vou deixar aqui para costurar as manguinhas, tá? E aqui, olha, eu fiz 9 carreiras de ponto barra, um por um. Um meia, um tricô, um meia, um tricô. E no avesso, a gente acompanha os pontos, tá? Por 9 carreiras ou 3 centímetros. Se você gostar mais larga ou mais estreita, você pode fazer do jeito que você gostar. Pode fazer 2 tricôs, 2 meias também, barra 2 por 2. Pode fazer todo em ponto tricô, do jeito que você gostar, tá bom? Então, eu fiz aqui por 3 centímetros, com 36 pontos. Pelo lado do avesso, fiz 9 carreiras. Pelo lado do avesso, nós vamos aumentar 10 pontos para ficar com 46 pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha barrinha e já volto para mais orientações. Fiz aqui 9 carreiras, 3 centímetros. Vou virar para o lado do avesso e vou trabalhar a cada 3 ou 4 pontos e vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer aqui, olha, um tricô, um meia e um tricô. Aí, eu vou fazer o aumento. Para fazer o aumento, eu vou girar aqui o fio, ó, e colocar na agulha. Só isso. Só gira o fio, ó, dá uma torcidinha e coloca na agulha. Aumentamos um ponto. Vou continuar seguindo os pontos. Agora, eu vou fazer 4 pontos. Um, meia, um tricô, um meia, um tricô. E vou aumentar mais um. Aumento mais um e vou assim, faço 3, aumento 1, faço 4, aumento 1, até totalizar 10 pontos. Vou assim até o final da carreira. Temos que ficar aqui com 46 pontos, porque o nosso ponto é múltiplos de 8 mais 6. Então, 8 vezes 5, 40. 40 mais 6, 46. Então, se vocês quiserem fazer maior ou menor, sempre tem que somar 8 mais 8 mais 8 e depois mais 6. Vamos começar o início do nosso ponto. A primeira carreira vai ser feita toda em tricô. Então, a primeira carreira toda em tricô, inclusive esses pontos que nós aumentamos, tá? Então, a gente pega esses aumentos, olha, como se eles fossem um ponto normal. Faço a primeira carreira toda em tricô.
Segunda carreira, lado avesso, volto toda a carreira em meia. Então, a segunda carreira vai ser feita toda em meia. Terceira carreira, nós vamos iniciar o trabalhado do ponto. Olha, fizemos essas duas carreirinhas aqui, agora nós vamos iniciar o trabalhado do ponto. É muito fácil e esse ponto é lindo. Vamos fazer 6 pontos meia. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O nosso fio está para trás, porque estamos trabalhando em ponto meia. O que vamos fazer? Vamos colocar o fio para frente e vamos tirar 2 pontos sem trabalhar, como se fôssemos fazer em ponto tricô. Tiro 1, tiro 2. Olha só, meu fio está para frente. Agora, eu vou devolver o fio para trás, passou por frente desses 2 que a gente tirou sem fazer, e vou repetir o mesmo, olha, 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu fio está para trás, vou colocar para frente. Vou tirar 2 pontos sem fazer, como se fosse trabalhar em tricô. Tiro 1, tiro 2, devolvo o fio para trás e volto a fazer 6 pontos meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trago o fio para frente, tiro 2 pontos sem fazer. 1, 2, como se fosse fazer em tricô. Volto o fio para trás. 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, fio para frente, tiro 2 pontos sem fazer. Tiro 1, tiro 2. Devolvo o fio para trás. 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fio para frente, 2 sem fazer, fio para trás, 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa foi a terceira carreira, lado direito. Vamos para a quarta carreira, lado avesso. No lado avesso, nós vamos fazer tudo ao contrário do que fizemos no lado direito. Então, pelo avesso, vou fazer 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O fio está para frente, eu vou fazer o contrário. Vou colocar para trás. E vou tirar, olha, esses 2 sem fazer. Percebam que eles já estão em meia aqui, olha. Exatamente esses 2 que a gente tira sem fazer. Devolvo o fio para frente e trabalho 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fio para trás, 2 pontos sem fazer. Fio para frente, 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fio para trás, 2 sem fazer. Fio para frente, 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fio para trás, 2 sem fazer. Fio para frente, 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Novamente, fio para trás, 2 sem fazer. Fio para frente, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Novamente, pelo direito, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior pelo direito. 6 meias, fio para frente, 2 sem fazer, como se fosse fazer em tricô. Fio para trás, 6 meias, fio para frente, 2 sem fazer. Fio para trás,
6 meias, fio para frente, 2 sem fazer, fio para trás, 6 meias, fio para frente, 2 sem fazer. Vou repetir mais uma vez e terminar em 6 meias. Volto o avesso, a mesma coisa, só que o avesso ao contrário. 6 tricôs, fio para trás, 2 sem fazer. 6 tricôs, fio para trás, 2 sem fazer. Vocês vão repetir exatamente o que eu fiz com vocês no direito e no avesso. E depois, mais uma vez no direito, tá certo? Então, nós vamos fazer direito, avesso e direito, tá? A mesma coisa que eu fiz com vocês. Estamos aqui na 7ª carreira, fizemos essas duas e fizemos 5 trabalhados. E aqui, olha, fica dessa maneira aqui a parte que a gente coloca o fio para frente e passa os 2 pontos juntos. Vocês não precisam se preocupar de deixar esses 2 pontos soltinhos. A intenção é que fique justo mesmo, olha. Percebam aqui como fica justinho? Não precisa se preocupar, esses fiozinhos aqui que estão passando pela frente, não se preocupem dele ficar muito solto, tá? Quanto mais justinho ficar, vai ficar mais bonito o seu ponto. Então, nós fizemos 2 carreiras, né? Uma de tricô, uma de meia, e depois 5 carreiras fazendo o ponto. Paramos aqui pelo lado do direito. No avesso, nós vamos voltar fazendo todo em tricô, inclusive os pontos que a gente não estava trabalhando, tá? Então, ó, aqui são 6, né, no início. E esses 2 pontos são aqueles que a gente não estava trabalhando. Agora, aqui nessa última carreira, que é a 8ª, a gente trabalha esses pontos normalmente, que é a última carreira do ponto. Então, a gente finaliza ela pelo avesso aqui, toda em tricô. Aqui, finalizamos a metade do motivo. Vamos iniciar a segunda metade, que é praticamente a mesma coisa. O que vai mudar é apenas o começo e o final, que é para a gente poder intercalar. Percebem, ó, que eles estão intercalados? Então, é a mesma coisa, só que nós vamos mudar o início e o final. Então, para começar a segunda parte do motivo, nós vamos fazer essas 2 carreirinhas. Nós vamos fazer o direito em tricô e voltar o avesso em meia. Fiz aqui, olha, as 2 primeiras carreiras. Agora, nós vamos iniciar com 2 meias. 1, 2. E vou fazer a mesma coisa, fio para frente, 2 pontos sem fazer. Fio para trás e agora eu retorno a fazer 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fio para frente, tiro 2 sem fazer, como se fosse fazer em tricô. Fio para trás e percebam, olha, que eu não estou preocupada em deixar solto aqui. Pode ajustar, tá? Pode ajustar o fiozinho aqui. 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fio para frente, 2 sem fazer. Fio para trás, 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fio para frente, 2 sem fazer e continuo. 6 meias, fio para frente, 2 sem fazer. Fio para trás, 6 meias. Fio para frente, 2 sem fazer. Fio para trás e aqui eu vou finalizar com 2 meias, do mesmo jeito que nós começamos, tá? Então, eu coloco o fio para frente, 2 sem fazer, fio para trás, 2 meias. Voltei para não ficar dúvida. Coloquei o meu fio para frente, olha, sobrou apenas 4 pontos.
vou tirar 2 sem fazer, fio para trás, 2 meias, 1, 2. O avesso também vai ser a mesma coisa. Vou iniciar com 2 tricôs, lembram? É ao contrário do que a gente faz no direito. 2 tricôs, fio para trás, 2 sem fazer. Fio para frente e agora eu recomeço com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tricôs, fio para trás, 2 sem fazer. E vou assim, tá? 6 tricôs, fio para trás, 2 sem fazer. Quando chegar aqui no final, fio para trás, quando tiver 4 pontos, 2 sem fazer, fio para frente, 2 tricôs. Chegando no finalzinho, olha só, estou com fio para frente, coloco para trás, tiro 2 sem fazer, coloco para frente e finalizo com 2 tricôs. Vou fazer mais 3 carreiras seguindo dessa forma. A carreira do direito, acompanhando a mesma coisa que fizemos, começando com 2. A carreira do avesso, tá? Mesma coisa, começando com 2. E novamente a carreira do direito da mesma forma. Mais 3 carreiras, totalizando 5 carreiras. Nós fizemos 2, vamos fazer mais 3. Fiz mais 3 carreiras, olha, ficando dessa forma. E agora, a 8ª carreira, pelo lado do avesso, nós trabalhamos todos os pontos em tricô, inclusive esses que a gente aqui não estava trabalhando. Então, só finalizar aqui a carreira em ponto tricô, terminando assim o motivo completo. Finalizamos aqui o motivo, olha só que coisa mais linda que é esse ponto. Eu estou apaixonada por ele, já fizemos aqui o vestidinho, que fez muito sucesso, ficou lindo. Aqui, olha, eu repeti a sequência do ponto por 4 vezes. E a minha manguinha ficou com 16 centímetros. Então, se você quiser fazer mais comprida ou mais curta, aí é a gosto de vocês. E na última carreira, na 8ª carreira, nós vamos arrematar alguns pontos de cada lado, tá? Então, vocês vão fazer até o tamanho que vocês desejarem, aí vão parar pelo lado do avesso, que eu vou dar as orientações de como arrematar de cada lado. Nós vamos arrematar 4 pontos de cada lado. Então, agora é só repetir essa mesma sequência. O meu, eu repeti por 4 vezes, que deu 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas aí, vocês fiquem à vontade para fazer o tamanho que quiserem. Cheguei aqui no tamanho que eu queria a minha manguinha. Vou virar, olha, estou na última carreira aqui do motivo, que é ao lado do avesso, que nós vamos fazer em tricô. E vou arrematar de cada lado 4 pontos. Faço 2 pontos. Pego esse primeiro ponto que trabalhamos, que está pelo lado de dentro da agulha, e derrubo ele por cima do segundo ponto. Então, eu levanto, olha, e jogo por cima do segundo ponto. Arrematamos um ponto. Agora, eu faço de 1 em 1, faço mais um, fico com 2, pego o que está dentro da agulha e passo por cima do que está por fora. 2, e vou fazer mais 2 vezes. 3... e 4. Agora, eu sigo fazendo toda a carreira, normalmente em tricô, até sobrar 4 pontos. Cheguei aqui, olha, faltando 4 pontos para terminar a carreira, eu vou fazer a mesma coisa, olha, trabalho 2, pego esse que está pelo lado do de dentro e derrubo pelo que está do lado de fora. 1, agora eu faço mais 1, 2,
3, e esse aqui é o quarto ponto. Então, eu vou cortar um pedaço do fio. Se você não deixou aqui sobrando, olha, no início, você pode deixar um pedaço sobrando aqui para a costura. Eu, como tenho esse pedaço aqui, então, eu não vou cortar muito grande aqui. Então, eu corto um pedaço, estico essa laçadinha aqui, ó. Passo por dentro aqui. E agora, vocês vão fazer a outra manguinha exatamente igual vocês fizeram essa primeira. Eu já fiz as minhas duas, né? Que eu já fiz a primeira para mostrar para vocês. Então, vocês vão fazer as duas manguinhas exatamente igual, tá? E vão deixar as duas em espera. Se vocês não têm outra agulha, pode passar no alfinete, no fiozinho de lã, como vocês preferirem. E agora, nós vamos montar o corpo. Nós vamos fazer junto as frentes e as costas ao mesmo tempo. Para o corpo, nós vamos montar 144 pontos na agulha. Eu dei um nozinho e não precisa deixar um pedaço longo de fio, porque aqui embaixo nós não vamos costurar. Nós estamos começando de baixo para cima. Eu vou deixar aqui 5 pontos tricô para cada borda. Significa que nós vamos fazer 5 tricôs no início, 5 tricôs no final, tanto no direito quanto no avesso. E os pontos centrais nós vamos trabalhar todos no ponto fantasia, o mesmo que nós fizemos aqui para as manguinhas. Para o corpo, eu não vou fazer barrinha. Eu vou iniciar direto com o ponto. Eu gosto mais, acho que fica mais bonitinho. Se vocês quiserem fazer uma barrinha em cordões de tricô, fiquem à vontade, mas eu vou fazer já começando direto com o ponto. Então, aqui, a primeira carreira, ela vai ser todinha em tricô. Tanto esses 5 pontos de borda, como os últimos pontos. Então, eu vou fazer ela inteirinha em tricô. A nossa segunda carreira do ponto é o lado avesso e é feita em meia. Lembram que essas duas carreirinhas aqui? Porém, vocês não devem se esquecer que agora nós temos 5 pontos tricô de borda no início e no final. Vamos sempre começar, então, com 5 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre começamos com 5 tricôs antes de iniciar o ponto fantasia. E agora, eu trabalho meia por todos os pontos, até sobrar 5 pontos. Esses últimos 5, trabalhamos em tricô. Voltei aqui no finalzinho para fazer com vocês. Olha, vim trabalhando em meia, sobrou 5 pontos, aí eu trabalho 5 pontos em tricô. E pelo direito, novamente, começo com 5 pontos. E agora, eu inicio essa parte aqui do ponto exatamente como fizemos na manga. A única coisa que vai mudar é que teremos 5 pontos antes e 5 pontos depois. Então, 6 meias, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fio pra frente, 2 sem fazer, exatamente igual. Fio para trás, 6 meias. Eu vou fazer isso mais ou menos pela mesma altura, ou então um pouquinho mais comprido. Aqui no corpo vai dar mais motivos, porque eu não fiz essa parte da barra. Então, eu vou fazer 1 ou 2 motivos a mais do que eu fiz aqui na parte da manga, para dar a mesma altura. E uma outra coisa, eu também não vou fazer a casinha de botão, porque eu gosto de abrir a casinha com o próprio botão. O nosso tricô, ele cede e depois, às vezes, o botão fica saindo da casinha. Então, eu não vou fazer a casinha.
Se vocês quiserem fazer a casinha, vocês escolham um dos dois lados para fazer a casinha, tá bom? A casinha vocês vão fazer 2 tricôs, uma laçada, 2 pontos juntos e um tricô, tá? Ó, vai dar certinho os 5 pontos. E aí, vocês façam quantas casinhas quiser, e a distância vai depender do tamanho do seu botão. Se você colocar um botãozinho pequenininho, coloque a casinha mais próxima uma da outra. Se o seu botão for maior, coloque a casinha um pouquinho mais distante uma da outra. Você pode começar a casinha já no início aqui e colocar botõezinhos em toda ela, ou então depois só colocar 3 botõezinhos ali na parte da pala, tá bom? Então, isso vai ficar a seu gosto. Agora, então, eu vou trabalhar o ponto fantasia por mais ou menos a mesma altura que eu fiz a manga. Finalizei aqui a minha parte do corpo e eu fiz o meu motivo por 10 vezes. Lembram que eu falei para vocês que como aqui eu não fiz a barrinha, eu fiz a repetição, mais repetições aqui pro meu corpo. E eu fiquei com o mesmo comprimento, por volta aqui de 15, 16 centímetros, tá? Agora aqui, pelo lado do avesso, como nós arrematamos aqui esses 4 pontos de cada lado, lembram? Então, aqui aonde nós vamos colocar as manguinhas, nós vamos arrematar 8 pontos, tá? Então, eu estou pelo lado do avesso, na última carreira aqui do meu ponto. Eu vou aqui passar para agulha circular, porque essa minha agulha, ela é mais estreita, ela é menor, então fica mais justo os meus pontos, e a agulha circular vai ficar mais fácil de eu mostrar para vocês. Mas vocês podem continuar com a agulha reta normalmente. Aqui, para a parte da frente, eu vou fazer 33 pontos. Vou trabalhar em tricô durante 33 pontos. Normalmente, tá fazendo aqui a última carreira do ponto em tricô por 33 pontos. Fiz aqui os 33 pontos, eu já tinha deixado o meu marcador, só para eu me orientar. E aqui nós vamos arrematar os 8 pontos, que é pra gente encaixar a manguinha, e porque também aqui nós arrematamos 4 de cada lado. Então, para arrematar 8, vou fazer 2 pontos. Pego esse primeiro ponto que eu trabalhei e passo por cima do segundo ponto trabalhado. Aqui, arrematamos 1. E agora, eu vou fazer de 1 em 1. Faço 1, pego o que está por dentro da agulha e passo por cima do segundo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui mais 1, 8. Para as costas, nós vamos deixar 62 pontos. Esse aqui eu já conto como 1 e vou trabalhar um total de 62, contando com esse aqui, tá? Continuo trabalhando em tricô. Cheguei aqui, trabalhei 62, agora nós vamos arrematar 8 pontos. 2, 4, 6, 8. Então, eu já tenho aqui contado, eu faço 2, pego o primeiro ponto trabalhado e passo por cima. 1, faço mais 1, pego o que está dentro da agulha e passo por cima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiro aqui o marcador e pego um desse lado, porque aí vamos ficar com um na agulha, tá? Então, aqui eu tenho que ter
33 pontos, contando com esse aqui. O meu eu já conferi, porque eu deixei os meus marcadores, e agora eu finalizo toda a carreira em tricô. Fiquei aqui com todos os meus pontos na agulha circular, e aqui nós vamos encaixar as manguinhas, aonde nós arrematamos os 8 pontos. Essa carreira eu vou também trabalhar em tricô, porque é como se fosse a continuação do nosso ponto. E vamos começar a palhinha e vamos já também emendar as mangas, trabalhando essa primeira carreira em tricô. Eu vou trabalhar em tricô até chegar aqui nessa primeira diminuição que fizemos e já vou colocar uma manguinha, tá? Então, eu venho trabalhando até ali a diminuição. Trabalhei os meus pontos da primeira frente. Aqui, olha, eu já tenho a minha manguinha na agulha. Se você não tiver a sua manguinha na agulha, você pode recolocar os pontos aqui na agulha da esquerda e ir trabalhando normalmente. Você recoloca, se você tiver no alfinete auxiliar, ou se você estiver como eu aqui, em outra agulha, você já pode passar diretamente trabalhando aqui dessa forma, assim, ó. Venho com a outra manguinha e trabalho aqui normalmente os pontos, repassando todos os pontos para essa agulha. Até o final. Fiquei aqui com a frente e a manguinha. Agora, vamos trabalhar a parte das costas também, recolocando aqui na agulha. Vai ficar ajustadinha mesmo essa primeira fase. Então, eu venho aqui para não repuxar os pontos, ó, bem certinho. E agora, eu vou trabalhar a parte das costas até o outro arremate. Até esse outro arremate aqui. Trabalhei a parte das costas, tenho a outra frente aqui e o arremate. E aqui eu vou encaixar a segunda manguinha, trabalhando normalmente, ó. Encaixo bem aqui e venho repassando os pontos da manguinha para encaixar junto no corpo. Trabalho todos os pontos, repassando para a agulha. Repassei todos os pontos da segunda manguinha, agora só falta finalizar aqui a parte a outra frente. Então, eu venho aqui também trabalhando os pontos da outra frente. E assim, finalizando aqui a parte do corpo. O nosso trabalho ficou assim, olha, frente, manga, costas, manga e a outra frente, tá? E agora, nós vamos começar a fazer a nossa pala para finalizar. Pelo lado do avesso, eu vou voltar todo em meia, respeitando os 5 tricôs de cada borda. Então, eu vou fazer 5 tricôs, vou trabalhar todo em meia e 5 tricôs, tá? E aí, a gente vai começar a fazer a diminuição. Voltei a minha carreira em meia, estou aqui pelo direito. Agora, nessa carreira, nós vamos diminuir alguns pontos. Continuo com os 5 de borda, são 5 tricôs. E agora, nós vamos fazer um ponto meia e 2 pontos juntos. 2, 4, 5. Então, eu vou trabalhar agora um meia. E vou pegar 2 pontos juntos em meia. Um ponto meia e 2 pontos juntos em meia. E vou repetir novamente. Um ponto meia sozinho e 2 pontos juntos em meia. Até sobrar 5 pontos. Ali no final, são 5 pontos de borda em tricô. Eu volto lá com vocês. Então, só fazendo um meia, 2 pontos juntos em meia. Aqui no finalzinho, olha, eu fiz 2 juntos, me sobrou 2 meias.
e 5 tricôs. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou voltar toda a carreira em tricô e vou fazer mais 4 carreiras, fazendo meia pelo direito e tricô pelo avesso. Pelo direito, respeitando os 5 pontos de borda. Então, eu volto em tricô, meia no direito, tricô no avesso, meia no direito e tricô no avesso, tá? Totalizando 5 carreiras. Olha só, a nossa palhinha vai ficar mais ou menos igual o nosso desenho aqui do ponto, tá? Então, aqui, ó, eu completei 8 carreiras, tá? Fazendo essa aqui que a gente faz tricô pelo direito, meia pelo avesso, e aqui deu mais 6 carreiras. Nós vamos repetir novamente isso. Agora, nós vamos fazer essa carreira toda em tricô. O avesso voltamos em meia, respeitando os pontos de borda, e depois fazemos 6 carreiras, meia pelo direito, tricô pelo avesso, totalizando 8 carreiras, que é a mesma quantidade de carreiras aqui do nosso ponto, tá? Então, agora, sem nenhuma diminuição, só trabalhando esse motivo. Agora, tricô, volto em meia. E depois, 6 carreiras, meia pelo direito e tricô pelo avesso. Vai ficar exatamente igual aqui, ó, tá? Sem nenhuma diminuição. E aí, depois, na próxima vez, a gente já vem para diminuir mais uma vez. Fiz aqui, olha, as carreirinhas em meia que eu combinei com vocês, ó, fica praticamente igual ao nosso motivo. Agora, aqui, nós vamos arrematar mais alguns pontos. E já tá na hora de fazer essas 2 carreirinhas aqui, que é tricô no direito e meia no avesso. Então, vamos lá. Continuamos com o nosso ponto de borda, normalmente, fazendo 5 tricôs. E eu vou arrematar da mesma forma que eu arrematei aqui, porém, agora é em tricô. Então, eu faço um tricô sozinho e pego 2 pontos juntos. Um tricô sozinho e 2 pontos juntos em tricô, tá? Vou trabalhar assim, um sozinho e 2 juntos, até chegar ali nos 5 pontos de borda. Chegando aqui no final, ó, fiz 2 juntos, um tricô, 2 juntos e um tricô. Finalizo aqui com 5 tricôs. Agora, o avesso, eu vou voltar em meia, respeitando os 5 tricô do início e o 5 tricô do final. Voltei o meu avesso em meia, agora eu vou fazer mais 6 carreiras, fazendo meia pelo direito, tricô pelo avesso. Faço novamente essas 2 carreiras, fazendo tricô no direito e meia no avesso, tá? Então, eu vou repetir isso aqui mais uma vez. E depois, eu faço mais 6 carreiras em ponto meia, tá? Então, vai totalizar as 6 carreiras, mais 2 carreiras, que são essa daqui, 8, e depois mais 6 carreiras novamente. E aí, a gente volta para fazer mais um último arremate. Estamos aqui com a nossa palhinha quase finalizada, olha só. Eu parei aqui com vocês. Eu fiz mais 6 carreiras em meia, né? Meia pelo direito, tricô pelo avesso. Mais 2 carreirinhas dessa, tricô no direito, meia no avesso. E novamente, mais 6 carreiras aqui no ponto meia. E vamos arrematar mais uma vez da mesma forma, tá? Então, fazemos os 5 pontos. E aqui, eu vou fazer em tricô, que já é hora de fazer esse pontinho aqui. Então, um ponto tricô sozinho e 2 pontos juntos em tricô. Um ponto tricô sozinho
e 2 pontos juntos em tricô. Então, eu vou assim até chegar lá nos 5 pontos. Quando chegar nos 5 pontos finais, são 5 tricôs, e o avesso eu vou voltar em meia. Estamos aqui com o casaquinho quase finalizado. Olha só que bonitinho que ele ficou. O meu ficou bem recém-nascido, porque eu trabalhei com agulha número 3. Então, se vocês trabalharem com agulha maior, ele vai ficar maior. Agora, aqui, é só fazer uma barrinha em ponto barra. Eu vou fazer uma barrinha, 4 carreiras de barrinha de ponto barra, e vou arrematar. Se vocês quiserem também, pode fazer em ponto tricô. Se vocês quiserem, pode fazer o passa-fita. No meu caso, eu não vou fazer o passa-fita. Aí, é só pregar os botõezinhos e costurar as mangas. Eu volto para mostrar para vocês como que eu costurei as mangas. Gente, olha que amor que ficou o nosso casaquinho. Eu preguei os botõezinhos a cada 11 cordões. Esse meu botãozinho tem 1 centímetro. E olha só que gracinha que ficou. Já costurei uma das mangas e aqui eu vim costurar a outra manga com vocês. Coloquei aqui a minha agulha no fiozinho que sobrou do início, e pelo lado do direito nós vamos costurar. Então, eu junto direito com direito, venho aqui no primeiro pontinho, ó, passo a minha agulha e ajusto. Posso voltar aqui aonde está o início do meu fio e dar um nozinho, olha, para prender bem o fio. Então, dou um nozinho e aqui, olha, prendo o fio. E agora, eu pego aqui, olha, 2 pontinhos de cada lado. Venho desse lado, puxo, sem repuxar, só juntando. Vou do outro lado, olha, e pego logo aqui, bem do lado do primeiro ponto. E ajusto. Volto aqui, faço a mesma coisa. Pegando uns pontinhos de cada lado, ó. Chegando aqui, olha, no início do meu ponto fantasia, eu vou igualar, olha, todos eles. Aqui eu tenho aqueles cordõezinhos de tricô, eu vou igualar pegando aqui o primeiro cordãozinho com o primeiro cordãozinho. Venho aqui no primeiro cordãozinho, ó. Venho aqui no segundo. E vou ali no segundo. Aqui, olha, nos pontos meia, eu venho logo aqui para dentro do primeiro ponto e pego aqui, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Vou ajustando da melhor maneira que vocês conseguirem, tá? Sem se cobrar, se tá ficando muito feio, tá? A costura é uma questão de treino, aos pouquinhos vocês vão melhorando, ó. Cheguei aqui no cordãozinho, pego o cordãozinho. E vou assim até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para orientar como nós vamos fazer. Cheguei aqui no finalzinho, onde foi que a gente terminou de fazer a manguinha. Então, eu posso dar um nozinho com esse fio aqui para ficar bem arrematado. E agora, nós vamos costurar metade para lá e metade para cá. Eu posso usar tanto esse fio como esse fio. Então, eu vou começar da metade para cá, olha. Eu estou aqui bem no meio, eu vou pôr a minha agulha aqui, olha, bem no meio. E vou ajustar. E vou vir trabalhando do meio para baixo.
pegando um pontinho de cada lado, ó. Da mesma forma que nós viemos costurando a manguinha. Não tem muito certinho aonde pegar, um pouquinho mais pra dentro e vem ajustando sem repuxar. Até não ficar nenhum buraquinho. Aqui, olha, como o meu tá um pouquinho soltinho, ó. Se você não quiser que fique dessa maneira, ó, pode dar uma ajeitadinha pra ele ficar bem certinho, ó. E coloco pra dentro. Se ainda assim ficar um furinho, você pode ajeitar, ó. Pode vir aqui, ó, dar um nozinho. E vai escondendo o fio da melhor maneira que você conseguir, ó. Aqui ainda tá um furinho, ó. Ajeitei. E aí, é só escondendo o fio. Sem deixar ficar buraquinho. Posso dar mais um nozinho. Escondo mais um pouquinho. E aí, sim, eu posso cortar. E agora, ó, eu posso finalizar a costura com essa outra, com esse outro fio. Aí, com esse outro fio, eu venho. Finalizo a costura aqui da mesma forma, ó, bem retinho. Então, pego um pontinho desse lado. E eu vou do outro. E vou arrematar da mesma forma. Ó, ficou um furinho, se você não gostar. A gente coloca pra dentro. Ó, a gente vem pra cá, ó, e ajeita, tá? Sem repuxar, com bastante delicadeza. E agora é só dar um nozinho e esconder como eu fiz com vocês. Finalizamos aqui o nosso casaquinho. Olha que amor que ficou, eu amei. Espero que vocês também tenham gostado. Agradeço por vocês terem ficado até aqui. Na próxima aula nós vamos fazer o gorro. Olha que amor que é esse ponto. Sobrou bastante fio ainda, vai dar para fazer o gorro e ainda vai sobrar. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um grande beijo e até a próxima.